já vai começar. Quer que a palavra de Deus chegue a mais pessoas? Basta compartilhar um link com seus contatos e em suas redes sociais. Deus te abençoe e um excelente programa. Gente boa de Deus, sejam bem-vindos a mais um Fé e Café, um podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. E hoje, nessa quarta-feira, considerada por aí como a quarta-feira de cinzas, estamos aqui com seu devocional para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. E que esse dia hoje, querido, não seja considerado como os outros consideram, por assim dizer, dia de cinzas, mas que hoje seja um dia de muita graça para você, muita misericórdia da parte do Senhor. E nós vamos conversar com vocês a respeito de um salmo muito impactante, que é o salmo de número 73. Hoje eu estou aqui sozinho, porque os nossos pastores estão acompanhando em retiros, estão em outras partes também fazendo atendimento, porque o tempo não para, e a Igreja Presbiteriana sempre tem atividades para ajudar os seus membros e os seus congregados. E aqui estamos para falar bem de Deus e junto com você, nessa manhã, falarmos sobre o Salmo de número 73. Se você puder abrir a sua Bíblia ou não, escute o que nós vamos ler e vamos conversar a respeito deste Salmo que para muitos é enigmático. Ele é considerado como o Salmo do quase. Quase os meus pés resvalaram, quase os meus pés tropeçaram. Mas nós vamos ver aqui o que o salmista vai nos ensinar, e eu espero que nessa manhã você seja sacudido e invadido pela poderosa palavra do Senhor, tá bom? Então vamos ler o Salmo de número 73. Diz assim a palavra do Senhor: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra, por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente, conservei puro o meu coração. E lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença.
Todavia estou sempre contigo, tu me segura pelas minhas mãos, pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perece. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Que salmo poderoso! Você já passou por isso, meu irmão? Já passou por uma crise, por assim, de identidade? Você, quem sabe, como eu, em algum ponto da sua vida chegou e disse: de que vale a pena servir a Deus? De que vale a pena eu estar congregando? De que vale a pena eu fazer bondade? Aí a pergunta é: por quê? Porque eu estou vendo ímpios, pessoas que não temem a Deus, pessoas que não buscam a Deus, pessoas que maldizem a Deus, estarem bem na vida, são ricos, poderosos, casas maravilhosas, viajam todas as vezes que querem, seus filhos estão nos melhores colégios, não tem problema de boletos, não tem problema de contas atrasadas, e mais ainda, eles são muito gordos, eles não têm problema de saúde. Foi o que aconteceu com Asaf. Só para você ter uma ideia, Asaf era um homem do culto, ele era um levita, era um homem que era responsável pela adoração no templo, ou também adoração no tabernáculo. Então, ele fazia com que os ornamentos de culto estivessem certos, ele fazia com que a liturgia cultica acontecesse no templo ou no tabernáculo. Mas o que acontece? Ele chega e olha para a situação dele de rotina, de fazer as coisas. Ele diz: com efeito, eu fiquei abismado. Por quê? Porque eu estou servindo a Deus há tanto tempo e fazendo um comparativo com a minha vida e a vida do ímpio, eu estou em pior condição, por causa daquilo que nós falamos. O ímpio tem dinheiro, o ímpio bebe, o ímpio viaja, o ímpio tem riquezas, o ímpio tem casa boa, o ímpio tem carros maravilhosos, ele viaja a todo momento. E eu, que estou servindo a Deus, por que eu estou passando por esse perrengue grande? Isso acontece com todo mundo, meu irmão. Isso acontece comigo, isso acontece com você. Que você e eu olhamos para a vida e dizemos: não há lógica. Por que esse cidadão que está vivendo dessa maneira, de forma contrária aos ensinamentos de Deus, está passando bem e eu estou nessa aqui? Mas a pergunta não é esta. A pergunta que Asaf não entendeu, e lá na frente ele vai entender, é o final. O importante não é começar bem, o importante é terminar bem. E como é que a gente termina bem? A gente só termina bem a corrida da vida se nós tivermos o Senhor ao nosso lado, advogando a nossa tese e sustentando a nossa causa. Foi isso que Asaf, nos primeiros momentos, não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, veja bem, primeira coisa que Asaf não percebeu, ele não percebeu que a ótica de Deus não é nesta vida apenas. A ótica de Deus tem um sentido escatológico, tem um sentido final. Semelhante àquilo que Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, Asaf estava reduzindo a vida àquele presente momento, aquela fotografia de que ele não estava tendo todas as benesses que o rico tinha, e estava se esquecendo do ponto final da vida.
aquele ponto em que Deus vai chegar comigo e com você e vai prestar contas, porque Ele é o dono de todas as coisas. Ele vai dizer: Miguel, o que você fez com a vida que eu te dei? Essa vai ser a situação das situações. Então, como é que Asaf entende isso? Está lá, quando ele chega, no versículo 17, ele começa a desfilar aquele monte de coisa que eu vi essa geração dos filhos, eu comecei a verificar que as coisas estavam muito ruins. Aí no verso 17 ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus e atentei ao fim deles. O que Asaf está dizendo para mim e para você? É que a nossa união ou a nossa permanência nas celebrações diante do Senhor possuem a capacidade de nos abrir a mente com as coisas que precisamos ver. Muitas vezes eu já cheguei no culto desanimado, triste, preocupado, e quando a gente chega no culto, quando a gente observa o que está acontecendo, a palavra vai entrando na nossa cabeça e vai nos dando a luz dos céus e nos mostrando coisas que muitas vezes nós não pensávamos que íamos ter ali naquele momento. E o que acontece? Asaf vai para o culto, ele vai para o templo. É o que acontece comigo, com você. É por isso que a Bíblia diz lá no livro de Hebreus que nós não podemos deixar de nos congregar, como alguns fazem, dizendo: a igreja não salva, a igreja tem gente ruim, a igreja tem maldade. Ok, tudo bem, todo lugar tem isso, mas não é por causa disso daí que nós vamos deixar de cultuar a Deus, porque é no culto, é na celebração em comunidade, é que há cura para as nossas vidas. É quando Deus fala ao nosso coração pela sua palavra e fala-nos também através da vida dos irmãos que estão sendo atingidos pela palavra. Então Asaf diz: entrei no templo e entendi, Senhor. Eu entendi qual é o fim deles. Por quê? Porque certamente eles estão andando em lugares escorregadios, Senhor. E eles vão cair em destruição. Por quê? Porque volta de novo aquilo que nós falamos anteriormente. Não importa se você começa bem, o importante é que você termine bem a caminhada com Deus. O importante não é começar bem e terminar mal. O importante é que você comece, e terminemos a carreira da fé conforme as Escrituras nos pedem para que aconteça assim, de maneira correta e de maneira de bem. E como é que isso acontece? Quando nós sabemos por que vivemos, para quem vivemos e o que fazemos no planeta Terra. Aí ele diz: quando eu entro no templo e começo a cultuar e me envolver na atmosfera celeste, eu entendi, Senhor, que eles são como um sonho. O que é um sonho? A gente dorme, aí entra em profundo adormecer, e aí o cérebro começa a produzir sonhos. Mas é rápido isso. É o que Asaf está dizendo: a vida desses ímpios, a vida dessa gente perversa, vai acabar como um sonho, como um sopro. E ele diz ainda mais: Senhor, quando eu pensei nessas coisas, o meu coração estava amargurado. Você já imaginou, quando você começa a olhar para a vida sob a perspectiva de que Deus é injusto para com você ou para comigo, há uma produção de dores no nosso coração. Por quê? Porque a gente passa a ser juiz e deixa de ser adorador. E Deus nunca disse que nós somos juízes ou que nós seremos juízes. Ele disse que Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. É o que Jesus falou. Então, eu e você precisamos estar conectados, plugados nessa realidade de que nós somos adoradores, e o coração, a nossa mente, não pode ficar embrutecida achando que Deus é justo com alguns e injusto com a gente. Não, isso não tem nada a ver com justiça, isso não tem nada a ver com Deus está chateado comigo.
isso daí tem tudo a ver com o sistema de mundo em que nós vivemos, no mundo caído, em que Jesus diz, o importante é saber o que vai acontecer no final. E o que vai acontecer no final? Uma prestação de contas. E o que vai acontecer comigo, com você? O que diz Paulo lá em Romanos capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que a palavra de Deus diz. E ele está dizendo, Senhor, eu estava como um irracional, como um animal. Aí ele diz assim, mas eu estou sempre contigo, Senhor. Eu posso observar isso. Então, meu irmão, escuta bem. Não olhe para o que está acontecendo com a vida dos outros, com a vida de ímpios, com a vida de ricos, poderosos, arrogantes. Saiba que o Senhor está sempre contigo. O Senhor abençoa a tua casa, o Senhor abençoa a tua família, o Senhor abençoa os teus negócios, o Senhor abençoa os teus estudos, o Senhor abençoa as tuas conexões, é o Senhor que te abençoa, é o Senhor que sustenta a tua vida, não é o dinheiro, não são as oportunidades, mas é o Senhor que está sempre te abençoando. Aí ele diz assim, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Não existe coisa melhor, irmãos, do que termos o conselho de Deus, porque a palavra de Deus é conselho diário, contínuo para as nossas vidas. Não existe nada melhor do que a presença do Senhor nos dirigindo, nos aconselhando na vida. E Asaf estava esquecendo isso, ele estava olhando só a riqueza, ele estava vendo só o metal, ele estava vendo só a conjuntura, digamos assim, de propriedades dos ricos, dos ímpios. Mas ele estava se esquecendo de algo mais importante, que é a presença do Deus Todo-Poderoso a guiar as nossas vidas para o caminho da eternidade. Ele diz assim, Senhor, quem mais tenho eu no céu? Comparando a isso tudo que eu estou dizendo, Senhor, não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Asaf conclui com o óbvio, dizendo, Deus, quem eu tenho além de Ti? Não tenho ninguém mais importante do que o Senhor. É o Senhor quem me dá todas as coisas, é o Senhor que me prospera, é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que vai me receber em glória quando eu morrer, ou quando Tu voltares, serei transformado, conforme Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, seremos transformados num abrir e piscar de olhos quando o Senhor aparecer na glória. É isso que nos sustenta, porque nós estamos de passagem aqui. O grande problema de Asaf era esquecer do nosso destino. Qual é o nosso destino? Nosso destino é a eternidade, é o céu, é viver agora pensando no amanhã com Deus, na glória. Não é viver aqui desfrutando e achando que aqui nós vamos montar uma tenda perene. Não, nós estamos aqui de passagem, nós somos apenas peregrinos, como bem disse John Bunyan, naquele seu livro, que é o livro mais lido depois da Bíblia, O Peregrino. Eu aconselho que você leia, se ainda não leu. Mas aí Asaf diz, Senhor, Tu és a minha herança. E o que acontece àqueles que se afastam de Ti? Eles vão perecer. Todos aqueles que estão distantes, estão duros, estão relutantes, estão dizendo que não precisam de Deus, vão perecer. Por que vão perecer? Porque estão debochando da fonte da vida. E ninguém debocha da fonte da vida sem que receba as consequências na sua vida. Então, Asaf diz, Senhor, eu estou sempre contigo, porém os que se afastam de Ti vão perecer, Tu vais destruí-los, Senhor. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. É como que, parece tendo um vislumbre do Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Asaf conclui dizendo, Senhor, me perdoa, eu tive uma crise, quase os meus pés se desviaram. Eu estava olhando de um foco completamente diferente. Eu esqueci de olhar para o fim, Senhor. Eu esqueci de olhar para a eternidade.
eu esqueci de olhar a recompensa daquele que segue a Ti. A minha vida, Senhor, contigo é muito maior do que riquezas. A vida que eu tenho de Ti, a sabedoria que eu recebo de Ti, o conselho que eu recebo de Ti, a graça que eu recebo de Ti, a misericórdia que eu recebo de Ti, é incomparável em relação ao que esses ricos, segundo os padrões mundanos, estão vivendo. Então, Asaf diz, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Nessa manhã, quem sabe, esteja assolando a sua cabeça alguns pensamentos, dizendo, poxa, tem tanta gente aí celebrando o carnaval, brincando por aí, tirando galhofa de Deus, brincando com as coisas espirituais, está tão bem e eu estou aqui. Não pensa assim não, mano. Pensa o seguinte, que você e eu sempre estamos com Deus. A nossa herança é o Senhor. E nós não podemos olhar uma fotografia de momento. Contemple o seu futuro. Qual é o seu futuro? Glória. Porque aquele que ressuscitou a Cristo Jesus também nos ressuscitará e estaremos com Ele em glória. E essa é a nossa bênção. Estarmos com Deus, estarmos junto dEle, estarmos conscientes dessas situações. E eu queria realmente que nessa manhã, nessa quarta-feira, você parasse um pouco e avaliasse o que está acontecendo no seu coração. Seu coração, qual é a palavra que eu poderia dizer? Seu coração será que está cheio ou está invadido de pensamentos de que você está injustiçado, que Deus está fazendo coisas erradas com você, porque ao ver a situação dos ímpios, ao ver tantas coisas que acontecem ao nosso redor, se a gente fixar os olhares apenas nessas situações, nós vamos, com certeza, estar amargurado. Vamos estar com aquele pensamento de injustiça. Isso pode acontecer com qualquer um? Pode. Asaf era um homem do culto. Asaf era um homem que fazia parte da liturgia cultica. Ele era um ministro de louvor, fazendo um resumo assim, bem resumido, por assim dizer. Ele era um pastor de adoração. Mas já pensou, a pessoa responsável pela adoração no templo e no tabernáculo estava desanimada, estava completamente desiludida com a vida, não com Deus, porque ele olhou para a situação todinha, ele olhou para aquilo que estava acontecendo e disse, não tem como servir a Deus e ficar nessa penúria, porque é inútil servir a Deus, não vale a pena. Deus não trata bem os seus filhos e Ele não trata bem os seus amigos. Essa era a mentalidade que estava na cabeça de Asaf. E como é que Asaf foi curado? Ele foi curado como eu e você somos curados. Quando ele entra no templo, ou seja, quando ele vai adorar, como diz o Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O que é isso? É bom que os irmãos estejam juntos em adoração, em presença no culto, em presença comunitária. Por quê? Porque ali o Senhor ordena a bênção. Qual é a bênção? Bênção de tudo, bênção da cura, bênção da prosperidade, bênção de entendimento, de sabedoria, de revelação do alto. E esta situação de Asaf já me acometeu, meu irmão. Eu tive situações na minha vida que eu fiquei perguntando, poxa vida, estou perdendo tempo servindo a Deus, porque eu estou nesta caminhada e em comparação a outras pessoas que nem chegam, por assim dizer, perto, estão melhores do que eu. Aí Deus faz como Ele fez com Asaf. Ele diz, Miguel, você está olhando por uma perspectiva completamente diferente. Você tem que olhar
sob a perspectiva da eternidade. E qual é a perspectiva da eternidade? A perspectiva da eternidade é que Deus deseja que eu e você possamos completar a carreira da fé. Nós possamos guardar tudo aquilo que recebemos de Deus. Que nós possamos estar conscientes de quem somos, a quem servimos e por que vivemos. Esta é a base de tudo para que a gente não entre numa espiral de uma descendência, digamos assim, de pensamentos nocivos que vai se abrigar no nosso coração e vai nos deixar amargurado. Foi isso que aconteceu com Asaf. Asaf chegou no templo, na adoração, ele disse: "Ah, Senhor, muito obrigado, eu estava vendo de forma errada, o Senhor está comigo, o Senhor tem me abençoado, o Senhor é a fortaleza da minha vida, eu pertenço a Ti, a minha vida é Tua, tudo que sou vem de Ti, Senhor, louvado seja o Teu nome, e me perdoa." Meu irmão, não deixe de cultuar, não deixe de buscar, não deixe de estar junto a pessoas maduras, a pessoas que estejam para lhe ajudar na caminhada. Participe de um grupo familiar. Em nossa igreja nós temos vários grupos familiares para lhe ajudar. Participe dos cultos, esteja nos cultos, esteja adorando. "Ah, eu não estou bem hoje", vai para o culto. "Ah, eu estou cansado", vai para o culto. "Ah, não tenho motivação", vai para o culto. Porque lá o Senhor vai falar contigo, vai falar comigo e vai nos mostrar qual é a essência da nossa vida. Isso pode acontecer com qualquer um? Pode. Dúvidas? Pode. Deus não tem problema com dúvida. Deus tem problema com mentiras e corações que não sejam sinceros. Mas o Senhor não tem problema com dúvidas. Não teve problema com Asaf, não tem problema comigo, não tem problema com você. Qual é a solução que ele deu a Asaf? Observa a sua vida e veja no final o que vai acontecer. Eu vou estar contigo, eu estou contigo, eu permanecerei contigo. E o que importa, Asaf, é que eu sou o teu Deus, e eu sou o teu refúgio, e eu sou a tua bênção. Então, meu irmão, nessa manhã de quarta-feira, que o teu coração esteja inundado dessas realidades do céu, sabendo que dúvidas poderão vir sobre a nossa mente, mas elas não permanecerão se nós atentarmos para o culto que prestamos a Deus no secreto e na comunidade. Vai abrir a nossa mente. O Senhor é o nosso Deus, o nosso pastor. O Senhor é o nosso refúgio, é aquele que nos preserva de todas as coisas. E o Senhor é a nossa herança, profunda, eterna e maravilhosa. E eu espero que isso fique gravado na tua mente, que fique gravado no teu coração. E você não esqueça de que a misericórdia do Senhor sempre irá nos acompanhar para a glória dEle. E o Senhor te abençoe nesse dia. Isso foi mais um Fé e Café, programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia, para o teu coração. Deus te abençoe.